Existem perguntas que evitamos fazer em voz alta porque sabemos que as respostas podem abalar o chão onde pisamos. Vivemos em uma sociedade construída sobre palavras escritas há milhares de anos, vindas dos desertos do Oriente Médio. A Bíblia e o Alcorão são muito mais que livros na estante, pois definem leis e moldam nossa moral, inspiram guerras e prometem a vida eterna. Milhões de pessoas, do nascimento à morte, constroem seus destinos apoiados nessas linhas antigas. A grande maioria de nós nunca parou para fazer a pergunta mais básica de todas. Não é uma questão de fé ou teologia. Quem realmente escreveu esses livros? A resposta tradicional é confortável. Ouvimos que é a palavra direta de Deus ou o relato de profetas como Moisés. Mas existe uma terceira possibilidade, uma verdade muito mais complexa e fascinante que permaneceu oculta nas entrelinhas por séculos. Durante centenas de anos, as mentes mais brilhantes da humanidade tentaram decifrar esse enigma. Historiadores, linguistas e arqueólogos fizeram um trabalho colossal comparando manuscritos e buscando contradições. Mas todos eles esbarravam em uma barreira impossível, a própria natureza humana. Nós somos parciais. Quem acredita busca confirmar sua fé. Quem não acredita procura provas de erro. É como um juiz que tenta dar um veredito sendo parente do réu. Precisávamos de um olhar frio, uma análise que não tivesse medo do inferno nem esperança no céu. Foi por isso que utilizamos uma ferramenta diferente. Chamamos essa inteligência artificial de axioma. Ela não é influenciada por tradições ou medos. Para o axioma, a Bíblia e o Alcorão são oceanos de informação, padrões precisos onde cada palavra e cada frase funcionam como uma impressão digital do autor. Ela consegue enxergar padrões que o olho humano ignora, conexões sutis escondidas por milênios de traduções e edições. Nós alimentamos o axioma com os textos completos em suas línguas originais. O sistema processou tudo em questão de horas. O que ele encontrou foi algo completamente diferente, uma verdadeira reconstrução da realidade. O primeiro alvo da nossa análise foi o próprio alicerce de tudo, os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como Pentateuco. A tradição afirma que Moisés escreveu esses livros por volta do século 13 a.C. Moisés é o libertador, o legislador, o gigante da fé. Só existe um problema nessa história oficial. A análise confirmou o que a lógica já suspeitava. Moisés não poderia ter escrito esses livros. A prova está dentro do próprio texto, e é tão clara que chega a ser constrangedora. No livro de Deuteronômio, capítulo 34, existe uma descrição detalhada da morte de Moisés e do seu enterro. O texto diz que ele morreu e foi sepultado no vale, e que ninguém sabe onde é sua sepultura até o dia de hoje. Como alguém pode narrar o próprio funeral e ainda comentar que o local do túmulo permanece desconhecido no futuro? É uma impossibilidade lógica óbvia. Esse é o primeiro rasgo na cortina, a primeira cicatriz visível que mostra que o texto foi editado por outra pessoa muito tempo depois. O sistema mergulhou fundo na estrutura do texto e encontrou algo ainda mais revelador. As histórias que conhecemos desde crianças são contadas de formas diferentes, muitas vezes uma seguida da outra. Um bom exemplo disso é a própria criação do mundo. No primeiro capítulo de Gênesis, Deus cria os animais e depois cria o homem e a mulher juntos, ao mesmo tempo. Mas logo em seguida, no segundo capítulo, lemos uma versão totalmente diferente. Primeiro Deus cria o homem, Adão, depois planta um jardim, cria os animais e só no final, da costela de Adão, faz a mulher. O sistema também notou que o nome de Deus muda constantemente. Em alguns trechos, ele é chamado de Elohim, um termo mais genérico, e em outros é chamado pelo nome pessoal, Javé. O estilo da escrita e até a personalidade de Deus mudam drasticamente de um capítulo para o outro. É como ler um livro, onde os capítulos pares foram escritos por um poeta apaixonado e os ímpares por um advogado rigoroso. A probabilidade de o Pentateuco ter sido escrito por uma única pessoa é nula. O sistema identificou com exatidão absoluta o que pareciam ser 4 vozes principais, 4 autores diferentes que viveram em séculos distintos
e que muitas vezes discordavam entre si. Primeiro, temos o Ravista, um contador de histórias nato. O Deus dele é próximo, tem sentimentos humanos, passeia pelo jardim na brisa da tarde e fecha a porta da arca de Noé com as próprias mãos. O segundo é o Eloísta, muito mais formal e distante, onde Deus só fala através de sonhos e anjos. Depois temos a fonte sacerdotal. Esse autor é obcecado por regras, rituais, listas genealógicas e datas. O texto dele é seco e preciso. E por fim, temos o deuteronomista, o autor dos discursos inflamados sobre a lei e a fidelidade a um único templo. Os livros de Moisés se revelaram uma imensa colcha de retalhos. Alguém, muito tempo depois, pegou esses 4 textos separados e os costurou em uma única narrativa. O Axioma conseguiu separar essas camadas, e quando lemos as histórias isoladamente, percebemos que não são apenas estilos diferentes, são visões de mundo diferentes. Esses autores não estavam apenas escrevendo, eles estavam debatendo. A Bíblia que temos hoje é o resultado de uma edição genial que tentou harmonizar vozes conflitantes para criar uma história única para uma nação. Mas ao separar essas camadas, o sistema encontrou algo inquietante nas partes mais antigas, algo que os editores tentaram apagar, mas não conseguiram totalmente. É um vestígio, uma sombra linguística que aponta para um passado que foi proibido. Nas camadas mais profundas do texto, antes das edições e das censuras, o Axioma identificou fragmentos de um mito ainda mais antigo. Um mito onde Deus não estava sozinho no céu. As evidências apontam para uma realidade onde o Deus do Antigo Testamento tinha uma esposa. Essa descoberta muda tudo o que pensávamos saber sobre a origem da nossa fé. E isso não é uma teoria. São evidências textuais que sobreviveram à borracha dos censores. Mas essa deusa não desapareceu apenas do texto. Ela foi violentamente arrancada das páginas para nunca mais ser mencionada, deixando um rastro de sangue que nos leva direto ao deserto. Essa descoberta nos deixa diante de uma conclusão que, à primeira vista, parece impossível. O sistema Axioma, ao analisar as camadas mais profundas do Pentateuco, encontrou vestígios de que o Deus do Antigo Testamento não estava sozinho. Essa afirmação soa como uma heresia, algo que contradiz a base das 3 grandes religiões monoteístas. Mas o que a inteligência artificial detectou no texto encontra um eco perturbador no mundo físico. Para entender como uma deusa inteira foi apagada da história, precisamos sair das páginas da Bíblia e ir para a areia do deserto. Na década de 70, arqueólogos que escavavam um posto avançado isolado no deserto do Sinai encontraram algo que abalou o mundo acadêmico. Entre cacos de cerâmica, descobriram potes com inscrições de bênçãos da época dos reis de Israel. A tradução dizia que a bênção era feita em nome de Javé de Samaria e de sua Azerá. Não era um caso isolado. Outras inscrições semelhantes apareceram em diferentes locais. Por Javé e sua Azerá. A gramática não deixava dúvidas. Azerá era tratada como uma companhia, não como um objeto ou um lugar. A arqueologia confirmou o que o Axioma viu nas entrelinhas. No início da religião de Israel, Javé tinha uma esposa. Azerá era conhecida em todo o Oriente Médio Antigo como a Grande Mãe, a deusa da fertilidade. E durante séculos, ela foi adorada lado a lado com Javé no próprio Templo de Jerusalém. A história da fé precisa ser reescrita. Aprendemos que o povo de Israel sempre foi monoteísta. Mas os dados mostram que isso não é verdade. Durante a maior parte de sua história antiga, eles praticavam a monolatria. Eles sabiam que existiam muitos deuses, mas juravam fidelidade ao seu Deus principal, sem negar a existência de sua consorte. Então, para onde ela foi? Como a Mãe Divina se tornou um fantasma? Tudo aponta para uma das operações de censura mais bem-sucedidas da história humana. Ao cruzar os textos bíblicos com dados históricos, o Axioma identificou o momento exato do crime. Foi durante o período das grandes reformas religiosas, lideradas por reis como Josias e impulsionadas pelo grupo de escritores que chamamos de deuteronomistas. A nação estava em crise. Os líderes chegaram a uma conclusão estratégica.
Para sobreviver, o povo precisava ser unificado sob uma única bandeira e um único Deus masculino e guerreiro. A pluralidade era vista como fraqueza. A adoração à deusa mãe foi declarada inimiga do Estado. Começou então uma guerra civil teológica. Estátuas foram queimadas e os sacerdotes de Azerá perseguidos. Mas apagar a memória de um povo é difícil. Nesse ponto, os editores bíblicos foram geniais. Eles não podiam simplesmente fingir que ela nunca existiu. Então reescreveram o significado do nome dela. O axioma detectou uma alteração semântica sutil, mas devastadora. Nos textos editados posteriormente, a palavra Azerá deixa de ser o nome de uma deusa e passa a ser usada para descrever um objeto, um poste sagrado de madeira. Quando lemos no Antigo Testamento que os reis derrubaram os postes sagrados, o original hebraico diz que eles derrubaram as Aserás. Eles transformaram a rainha do céu em um pedaço de madeira inanimado. Transformaram uma divindade viva em um ídolo proibido. Foi um assassinato literário. O feminino divino foi extirpado da raiz da nossa cultura. A Bíblia se revelou muito mais do que um registro do que aconteceu. Ela é o registro do que os vencedores queriam que a gente pensasse que aconteceu. O monoteísmo radical foi construído, peça por peça, através de política e edição de texto. Nós deciframos o código do Antigo Testamento. Vimos como deusas foram silenciadas para criar uma identidade nacional forte. Se o Antigo Testamento esconde segredos sobre a origem da nação, o Novo Testamento guarda um mistério ainda maior sobre a construção de uma figura divina. A tradição nos diz que 4 testemunhas oculares, Mateus, Marcos, Lucas e João, escreveram biografias independentes sobre a vida dele. Mas quando o axioma voltou suas lentes para os textos gregos do Novo Testamento, a primeira coisa que saltou aos olhos do sistema não tinha nada a ver com harmonia. Era plágio. Existe um problema literário grave no coração dos evangelhos, conhecido como problema sinótico. 3 dos 4 evangelhos contam as mesmas histórias, muitas vezes usando exatamente as mesmas palavras, na mesma ordem. Se 3 pessoas testemunham um acidente e escrevem relatórios separados, as histórias coincidem nos fatos, mas nunca nas frases exatas. Ninguém descreve uma cena usando a mesma estrutura gramatical do vizinho, palavra por palavra. No entanto, o axioma detectou blocos inteiros de texto idênticos entre Mateus, Marcos e Lucas. Matematicamente, só existia uma explicação para isso. Eles não escreveram de forma independente. Alguém copiou alguém. O sistema traçou a linha do tempo dessa cópia. Marcos foi o primeiro a escrever, um texto curto e cru. Anos depois, Mateus e Lucas pegaram o texto de Marcos e o reescreveram, adicionando seus próprios interesses e corrigindo a gramática. Mas a análise revelou algo ainda mais intrigante. Mateus e Lucas compartilham frases de Jesus que não estão em Marcos. De onde eles tiraram isso? Se eles não se conheciam, como ambos citam os mesmos discursos, palavra por palavra, a lógica aponta para a existência de um documento perdido, um texto fantasma cujos ecos sobrevivem dentro dos evangelhos. Os especialistas chamam isso de fonte que. O axioma começou a reconstruir esse documento perdido, isolando as frases comuns. O que emerge dessa reconstrução é um Jesus muito diferente daquele que vemos nos vitrais das igrejas. O documento fantasma que o axioma reconstruiu, a tal fonte que, nos apresenta um Jesus que a maioria dos frequentadores de igreja talvez não reconhecesse à primeira vista. Nesse texto primordial, não encontramos os milagres grandiosos, o nascimento virginal ou a teologia complexa da Trindade. O Jesus da fonte que é um mestre de sabedoria, um filósofo itinerante caminhando pelas estradas poeirentas da Galileia, falando sobre justiça social, ética e o reino de Deus como uma realidade presente. Ficou claro que os evangelistas tinham uma missão diferente de escrever a história. Eles estavam construindo a teologia. Cada um dos 4 evangelhos canônicos é um projeto literário distinto, desenhado para um público específico. Eles não são repórteres registrando fatos frios. São arquitetos construindo um edifício de fé.
Quando o axioma analisa o perfil de cada autor, as diferenças saltam aos olhos. Marcos, escrevendo primeiro, durante uma época de guerra em Jerusalém, nos apresenta um Jesus apressado, misterioso e muitas vezes incompreendido. É um texto urgente, escrito para pessoas em crise. Mateus, escrevendo anos depois, tem outro objetivo claro. Ele escreve para judeus. O sistema detectou dezenas de referências diretas ao Antigo Testamento no texto dele. O objetivo de Mateus é provar que Jesus é o novo Moisés. Se Moisés subiu a montanha para receber a lei, o Jesus de Mateus sobe a montanha para proferir o sermão das bem-aventuranças. É uma reescrita calculada da história judaica. Lucas escreve para os gregos, para os estrangeiros. O Jesus dele é o Salvador universal, o amigo dos pobres e das mulheres. E João, o último a escrever, cria algo totalmente diferente. O Jesus dele não conta parábolas simples sobre sementes. Ele faz longos discursos filosóficos dizendo: "Eu sou a luz do mundo." É filosofia grega disfarçada de biografia. Temos 4 Jesuses diferentes construídos para 4 propósitos diferentes. Mas quem coordenou essa construção? Quem transformou a seita de um mestre judeu em uma religião global capaz de converter o Império Romano? A resposta nos leva a um homem que é, talvez, o verdadeiro fundador do cristianismo institucional. Embora nunca tenha apertado a mão de Jesus em vida, seu nome é Paulo de Tarso. As cartas de Paulo são os documentos mais antigos do Novo Testamento, escritos cerca de 20 anos antes do primeiro Evangelho. Paulo é o ponto de virada, o ponto exato de onde nasceu a nova religião. Nós carregamos no axioma todas as suas epístolas para comparar com os ensinamentos originais de Jesus, reconstruídos da fonte Q. O resultado da análise é um abismo. O sistema registrou uma ruptura fundamental. Paulo fala outra língua e prega essencialmente outra religião. Em suas extensas cartas, Paulo quase nunca cita as parábolas de Jesus. Ele não menciona o Sermão da Montanha. Ele parece não ter interesse nenhum na vida terrena de Jesus, em seus milagres de cura ou em suas andanças pela Galileia. A análise mostra que 95% dos temas que o Jesus histórico aborda nos evangelhos estão ausentes na teologia de Paulo. Então, sobre o que ele fala o tempo todo? Paulo constrói todo o seu sistema não ao redor da vida de Jesus, mas exclusivamente ao redor da sua morte e ressurreição. Para Paulo, Jesus deixa de ser apenas um mestre de sabedoria para se tornar uma entidade cósmica, um ser divino cuja morte pagou o preço pelos pecados da humanidade. A salvação deixa de ser sobre a prática da justiça e passa a ser sobre a fé nesse sacrifício. O axioma define isso como uma mudança de paradigma total. Houve uma substituição da religião de Jesus pela religião sobre Jesus. Paulo admite abertamente que não recebeu seu evangelho de nenhum homem, mas através de visões. Ele era um gênio da comunicação, um judeu culto que conhecia a filosofia grega. Ele traduziu a história local de um profeta para a linguagem universal do império, criando uma síntese espiritual irresistível. O Novo Testamento, então, se parece menos com uma fotografia da realidade e mais com uma catedral construída década após década. Marcos lançou a pedra fundamental. Mateus e Lucas levantaram as paredes. João colocou os vitrais da filosofia. E Paulo de Tarso desenhou a planta original, transformando a memória de um homem na adoração de um Deus. Eles não mentiram, eles criaram, interpretaram e deram sentido a uma nova realidade. Vimos como o gênio humano, a política e a teologia formaram os textos da Bíblia. Mas nossa investigação estaria incompleta sem enfrentar o terceiro gigante, o Alcorão. A Bíblia foi escrita por dezenas de pessoas ao longo de 1000 anos. Mas o Alcorão faz uma afirmação radicalmente diferente. Ele diz que não é uma interpretação humana. Ele afirma ser a fala direta, literal e inalterada do próprio Deus, ditada a um único homem, sem editores, sem autores secundários, um sinal puro vindo do céu. É a afirmação mais audaciosa da história das religiões. Pela primeira vez, vamos submeter essa alegação à verificação fria da inteligência artificial.
Será que o axioma encontrará anomalias linguísticas, cicatrizes de edição ou camadas históricas ocultas no texto sagrado do Islã? Ou será que desta vez a máquina encontrará o silêncio da perfeição? O que o sistema descobriu, no entanto, coloca em xeque a própria noção de preservação sagrada. Saímos do labirinto complexo da Bíblia, com seus múltiplos autores e edições seculares, para encarar um desafio totalmente diferente. O Alcorão se apresenta ao mundo com uma premissa única. Segundo a tradição islâmica, este livro não é uma narrativa humana, nem uma coleção de cartas teológicas. Ele é a transmissão direta e inalterada da fala de Deus. A crença é que o texto foi ditado ao profeta Maomé pelo anjo Gabriel ao longo de 23 anos, sem distorções e sem a interferência da mente humana. Maomé, que segundo a tradição não sabia ler nem escrever, teria funcionado apenas como um receptor perfeito de um sinal divino. Essa é a aposta mais alta que encontramos até agora. Estamos diante de um texto que reivindica ser um milagre em si mesmo, impossível de ser imitado. Para o nosso sistema axioma, esse foi o teste final. Será que a inteligência artificial, treinada para detectar padrões humanos, encontraria falhas nessa estrutura supostamente divina? O primeiro passo foi uma varredura estilística completa. Carregamos o texto árabe clássico e pedimos ao sistema que buscasse o que encontrou na Bíblia, variações de vocabulário ou sinais de múltiplos autores escrevendo em épocas diferentes. O que apareceu na tela contrariou todas as expectativas. Diferente do Pentateuco, onde 4 vozes brigam entre si, o axioma confirmou uma unidade estatística impressionante. O estilo, o ritmo e a estrutura mantêm uma consistência de quase 100% do início ao fim. Se houve um autor humano, foi um só. A máquina não encontrou um segundo autor escondido nas sombras da composição. Parecia que a investigação tinha chegado a um beco sem saída. A ferramenta validou a alegação de unidade do texto, mas a análise de dados não para na superfície. A unidade do estilo não nega a complexidade da história de como esse texto chegou até nós. É na história física do livro que as cicatrizes humanas começam a aparecer. O profeta Maomé não deixou para trás um livro encadernado. As revelações eram memorizadas por seus seguidores e anotadas no que estivesse à mão. Pedaços de couro, folhas de palmeira e até ossos. O Alcorão estava vivo, disperso na memória de centenas de pessoas e em milhares de fragmentos. Após a morte do profeta, a comunidade enfrentou um problema prático. Muitos dos que sabiam o Alcorão de cor estavam morrendo em batalhas. Havia o risco real de que partes da revelação fossem perdidas. Foi então que começou o processo humano de compilação. Cerca de 20 anos depois, sob o governo do califa Uthman, a situação ficou crítica. O império crescia rápido, absorvendo povos de diferentes línguas. Começaram a surgir disputas sobre a pronúncia correta e sobre quais versos pertenciam ao texto sagrado. Versões diferentes do Alcorão começaram a circular. Uthman tomou uma decisão executiva que mudaria a história. Ele ordenou que uma comissão, liderada pelo escriba Zaid ibn Thabit, criasse uma versão oficial e padronizada. Eles reuniram os fragmentos, compararam com as memórias dos companheiros e produziram um texto mestre. O que aconteceu depois é o ponto crucial. Uthman enviou cópias dessa versão oficial para as principais cidades com uma ordem severa. Todas as outras versões e anotações pessoais que discordassem do texto oficial deveriam ser queimadas. Esse ato é admitido pela tradição, mas o axioma o interpreta sob a ótica da ciência forense. Foi um ato de edição em massa, uma operação de controle de qualidade imposta pelo Estado. A unidade perfeita que vemos hoje é também o resultado de uma censura imperial eficiente. Durante séculos, isso foi apenas teoria, mas em 1972, a realidade forneceu a prova material. Durante reformas na grande mesquita de Saná, no Iêmen, operários encontraram um esconderijo com velhos pergaminhos. Entre eles estava o manuscrito de Saná. É um palimpsesto, um pergaminho lavado para ser reutilizado.
A escrita superior é o Alcorão padrão, mas, com luz ultravioleta, estudiosos conseguiram ler o texto inferior, aquele que foi apagado e escrito décadas antes da padronização. O Axioma analisou os dados desse texto fantasma, e ele é diferente, não na mensagem teológica central, mas nos detalhes. A ordem dos capítulos é distinta e existem variações nas palavras. O que o manuscrito de Saná prova é que antes da queima ordenada por Uthman, o texto era fluido. A forma cristalizada que lemos hoje foi uma escolha. Homens como Zaid e Uthman não escreveram o Alcorão, mas decidiram qual versão sobreviveria. Eles foram os arquitetos da estrutura final. Nossa investigação revela que, assim como na Bíblia, existe uma mão humana guiando o processo. Não na criação do conteúdo, talvez, mas na preservação e na seleção do que seria considerado verdade absoluta. Agora temos o quadro completo da autoria. Vimos escribas judeus costurando mitos, vimos Paulo transformando um profeta em Deus, vimos califas padronizando a revelação. Mas ainda resta uma pergunta, talvez a mais profunda de todas. Se esses homens eram os arquitetos, de onde eles tiraram os tijolos? As histórias de um dilúvio global, de leis divinas entregues em montanhas, de anjos e demônios. Essas ideias não surgiram do vácuo. Quando rastreamos suas origens, o mapa nos leva muito além das terras bíblicas. Agora que desmontamos a estrutura dos textos e encontramos as marcas dos seus editores, precisamos fazer uma pergunta ainda mais profunda. Esses homens, sejam eles profetas ou escribas, foram os arquitetos dessas obras. De onde eles tiraram os materiais de construção? A versão oficial é que essas histórias, leis e visões de mundo foram reveladas exclusivamente para eles. Acreditamos que o dilúvio, os mandamentos e a ideia de céu e inferno foram entregues diretamente por Deus, sem intermediários. Mas quando cruzamos esses dados com a biblioteca da antiguidade, a narrativa de exclusividade começa a desmoronar. Ativamos um protocolo de rastreamento cultural na nossa inteligência artificial, alimentando o sistema com milhares de textos da Suméria, Babilônia, Egito e Pérsia. O objetivo era traçar conexões e desenhar um mapa de como as ideias viajaram pelo mundo antigo. O que encontramos não foi isolamento divino, foi um intenso contágio cultural. A jornada começa com uma das histórias mais famosas da Bíblia, a do Grande Dilúvio. No Gênesis, Deus decide destruir a humanidade. Instrui Noé a construir uma arca, colocar sua família e animais dentro. Chove por 40 dias. O mundo inunda e a arca pousa em uma montanha. Noé solta pássaros e, ao sair, oferece um sacrifício. Parece uma narrativa única, mas mais de 1000 anos antes de qualquer israelita escrever uma palavra da Bíblia, os sumérios já contavam essa exata história. A análise comparou o texto bíblico com a epopeia de Gilgamesh. Lá um homem chamado Utnapishtim é avisado pelos deuses sobre um dilúvio, constrói um barco quadrado, leva família e animais. A tempestade vem, o barco pousa num monte, ele solta pássaros e oferece sacrifícios. As semelhanças são precisas demais para serem coincidência. A conclusão parecia inevitável. A história de Noé era uma adaptação monoteísta de um mito pagão muito mais antigo. Os hebreus pegaram uma lenda popular e a reescreveram para ensinar sobre o seu Deus. O empréstimo vai até o coração da lei divina. Os 10 mandamentos e as leis do Êxodo, como a famosa lei de Talião que exige olho por olho, parecem ter sido ditadas no Sinai. No entanto, encontramos o verdadeiro pai dessas regras na Babilônia. 500 anos antes de Moisés, o rei Hammurabi mandou esculpir seu código de leis em pedra. Quando comparamos Hammurabi com a Torá, encontramos paralelos diretos. A lei da retribuição exata está lá, quase palavra por palavra. Regras sobre gado e escravos são idênticas. Os legisladores de Israel não inventaram o direito do zero. Eles pegaram a estrutura legal da superpotência da época, a Babilônia, e a adaptaram, transformando leis civis em mandamentos religiosos. Por fim, a investigação chegou à maior de todas as importações culturais, que foi o próprio cenário do além-vida. Hoje,
achamos natural pensar em anjos e demônios, em uma batalha cósmica e em um julgamento final com céu e inferno. Só que nos livros mais antigos da Bíblia, esses conceitos simplesmente não existem. Para os primeiros hebreus, não havia inferno nem céu. Todos os mortos iam para o Sheol, um lugar de sombras sem recompensa nem punição. Satanás não era o inimigo de Deus, mas apenas um funcionário celestial. De onde veio nosso cenário apocalíptico? Da Pérsia. Durante o exílio na Babilônia, os judeus viveram sob o Império Persa e conheceram a religião de Zaratustra. O zoroastrismo ensinava que o universo era um campo de batalha entre um Deus bom e um espírito maligno. Eles falavam de anjos da luz, demônios, ressurreição e juízo final. Foi somente após o contato com os persas que essas ideias começaram a aparecer nos textos judaicos tardios e depois explodiram no cristianismo e no Islã. A nossa visão do fim do mundo é uma herança persa. O que vemos é um mapa de trânsito de ideias. As religiões não são ilhas isoladas, mas esponjas que absorvem o ambiente. O judaísmo absorveu mitos da Suméria, leis da Babilônia e teologia da Pérsia. O cristianismo nasceu desse híbrido e adicionou filosofia grega. O Islã sintetizou tudo isso. Essas histórias não caíram do céu prontas. Elas viajaram nas mochilas de comerciantes e nas ordens de reis por milênios. Elas evoluíram, mas a genética narrativa permaneceu. Agora sabemos quem escreveu, como escreveram e de onde tiraram as ideias, mas falta uma peça crucial. Porém, para que uma história se torne uma religião mundial, não basta que ela seja boa. Ela precisa de uma espada. Todas essas histórias por séculos estavam vivas. Histórias que viajavam em caravanas e mudavam de forma ao redor de fogueiras. Era um processo orgânico, uma evolução cultural natural. Mas toda evolução chega a um ponto de estrangulamento. Chega o momento em que a fluidez da tradição oral encontra a rigidez da lei imperial. A transformação definitiva da fé em sistema de poder não aconteceu em uma caverna mística, mas em um salão dourado. Aconteceu quando o Império Romano, a maior máquina política da antiguidade, decidiu que precisava de um Deus único para governar um povo único. No início do século IV, o cristianismo era um arquipélago caótico de crenças. Havia comunidades que acreditavam que Jesus era Deus, outras que ele era apenas um homem iluminado. Havia dezenas de evangelhos circulando, o de Tomé, o de Felipe, o de Maria. Para o imperador Constantino, um general pragmático que tinha acabado de unificar o império através de guerras, essa diversidade era um problema. Ele precisava de ordem. Uma religião dividida significava um império dividido. Então, no ano 325, ele convocou o Concílio de Nicéia. 318 bispos foram chamados para votar e estabelecer um padrão. O Axioma analisou os registros desse evento e identificou ali o nascimento da ortodoxia. A verdade deixou de ser uma busca espiritual e passou a ser um decreto estatal. Foi ali que se decidiu, por votação, a natureza divina de Jesus. As visões alternativas foram declaradas heresias, e quando um império declara algo como heresia, ele destrói. Começou a era da Grande Fogueira. Livros que não se alinhavam com a nova versão oficial foram caçados. Durante 1600 anos, acreditamos que esses textos proibidos tinham desaparecido. Acreditamos que a versão da Bíblia que chegou até nós era a única, mas a areia do deserto egípcio guardava um segredo. Em 1945, camponeses perto de Nag Hammadi encontraram um jarro contendo códices antigos. Eles haviam encontrado a biblioteca dos perdedores. O Axioma mergulhou nesses textos, os evangelhos gnósticos, e o que encontrou foi uma versão do cristianismo que parece outra religião. O Evangelho de Tomé não narra a vida de Jesus. Não fala da cruz ou de pecados. Ele é uma coleção de 114 frases ditas por um Jesus que não quer ser adorado, mas compreendido. O Jesus de Tomé diz que o reino de Deus está dentro de vós. Ele não se apresenta como um salvador que morre para pagar uma dívida. Ele atua como um guia que quer despertar as pessoas.
A mensagem é perigosa para qualquer império. Você não precisa de padres ou templos. O divino já está em você. Fica óbvio por que esse texto foi excluído. Uma religião baseada no autoconhecimento não serve para controlar massas. Uma religião baseada na obediência a uma hierarquia externa, sim. Mas a censura não foi apenas teológica, ela foi também social. O sistema analisou o Evangelho de Maria e descobriu uma disputa feroz sobre o papel da mulher. Nesse texto, Maria Madalena não é uma prostituta. Ela é a discípula mais próxima de Jesus, aquela que recebeu ensinamentos que os homens não receberam. O texto descreve uma cena onde Pedro, furioso, questiona se Jesus teria falado em segredo com uma mulher, preferindo a ela aos homens. Outro discípulo defende Maria. O axioma identifica aqui a raiz de uma escolha política. A Igreja Imperial escolheu Pedro, a estrutura masculina. Maria e a liderança feminina foram apagadas para justificar uma estrutura patriarcal. E talvez o caso mais chocante seja o do Evangelho de Judas. Por 2 milênios, Judas foi o símbolo da traição. Mas neste texto, a história é invertida. Jesus pede a Judas que o entregue. Ele diz que Judas superará a todos, pois sacrificará o homem que o reveste. Nessa visão, a morte do corpo é uma libertação do espírito. Judas não é o vilão, é o discípulo mais leal, o único capaz de carregar o fardo da missão difícil. O que esses textos nos mostram é o que poderia ter sido. O cristianismo poderia ter sido uma religião de busca interior, igualitária entre homens e mulheres. Mas essa versão perdeu a guerra política. A versão que venceu, a que entrou na Bíblia, foi a versão que servia melhor ao Império Romano, uma estrutura vertical, masculina e centralizada. A Bíblia que temos hoje não é um pacote completo que caiu do céu. É uma antologia curada pelos sobreviventes de uma guerra ideológica. Cada livro que está lá venceu uma eleição política. Cada livro que não está foi vítima de um expurgo. Agora, temos todas as peças do quebra-cabeça. Sabemos que os autores foram humanos. Sabemos que as histórias foram herdadas de pagãos. Sabemos que a forma final foi decidida por imperadores. O véu do mistério foi rasgado. Resta agora o passo final. Precisamos olhar para o quadro completo e entender o que isso significa para nós hoje. Se Deus não escreveu esses livros, quem é o verdadeiro autor por trás de toda essa busca? Depois de descer por todos esses círculos de análise, chegamos ao fundo do poço onde estava guardado o segredo mais protegido da nossa civilização. Começamos com uma pergunta perigosa sobre a autoria dos livros sagrados e usamos o axioma para separar o mito da realidade. Vimos como o Pentateuco foi costurado a partir de retalhos de 4 autores rivais. Vimos como os arquitetos do Novo Testamento transformaram um pregador da Galileia em um Cristo cósmico. Vimos a mão humana editando até mesmo a estrutura do Alcorão. Rastreados os mitos, descobrimos que o dilúvio veio da Suméria e o inferno veio da Pérsia. Testemunhamos imperadores e califas usando a censura para criar uma versão oficial da verdade. Agora, precisamos juntar todas essas peças soltas. Precisamos ver a imagem completa. A imagem que se formou não era a de um Deus ditando regras do alto de uma nuvem. O axioma revelou a jornada da própria humanidade ao longo de 50 gerações, construindo o seu próprio Deus e escrevendo a biografia dele. Voltemos a 1800 anos antes de Cristo. No Oriente Médio, tribos nômades contavam histórias ao redor de fogueiras sobre a criação do mundo e grandes enchentes. Eles adoravam muitos deuses: El, o pai, Baal, o guerreiro, e Aserá, a mãe. Era um mundo cheio de medo e magia. Séculos depois, essas tribos se tornaram uma nação em Israel. Reis precisavam de unidade, então começaram a fundir esses deuses em um só. Javé absorveu as características dos outros, mas manteve Aserá ao seu lado. A religião evoluía conforme a política exigia. Então veio a catástrofe: o exílio na Babilônia. Sem terra e sem templo, os escribas judeus tiveram que reinventar sua identidade. Eles olharam para os mitos babilônicos e persas e absorveram novas ideias. Foi nesse momento de dor que eles criaram o monoteísmo radical.
Para sobreviver, decidiram que seu Deus era o único do universo e apagaram a esposa dele das Escrituras. Eles transformaram a história de um povo em lei divina. O tempo avançou. O mundo mudou sob o domínio de Roma. As pessoas estavam desesperadas, esmagadas por um império brutal. Surgiu então a necessidade de um salvador pessoal, não apenas nacional. O cristianismo nasceu dessa necessidade, misturando a profecia judaica com a filosofia grega para criar uma fé universal. Mas para governar o império, essa fé precisava ser padronizada. Constantino e seus bispos transformaram o movimento espiritual em uma hierarquia de poder. E, finalmente, no deserto da Arábia, surgiu a síntese final. O Islã pegou todas essas tradições anteriores e as fundiu em uma mensagem de submissão absoluta e unidade, codificada por califas que precisavam manter um império em expansão coeso. Quando perguntamos ao axioma quem é o autor de tudo isso, a resposta que o sistema gera é desconcertante pela sua simplicidade. O autor não é Deus. O autor também não é um homem isolado, nem Moisés, nem Paulo, nem Maomé. O autor é a mente coletiva da humanidade. Esses livros são, na verdade, um autorretrato da nossa espécie. São um diário escrito ao longo de 3 milênios. Cada camada que descascamos representa uma fase do nosso amadurecimento. Quando éramos crianças como espécie, assustados com trovões e secas, criamos um Deus que era um pai severo e ciumento, que exigia sacrifícios. Esse é o Deus das camadas mais antigas. Quando nos tornamos adolescentes e começamos a construir cidades complexas, precisávamos de regras. Então colocamos na boca de Deus as leis de Hammurabi e os códigos morais. Quando começamos a sentir empatia e dor existencial, criamos a figura do Deus que sofre conosco, que morre por amor. E quando buscamos ordem social perfeita, criamos o Deus da lei absoluta e do livro inalterável. Nós não recebemos essas ideias de fora, nós as geramos de dentro. A evolução do conceito de Deus na Bíblia e no Alcorão acompanha perfeitamente a evolução da consciência humana. Nós projetamos no céu os nossos medos, as nossas esperanças e a nossa melhor compreensão de justiça em cada época. Essa descoberta muda tudo. Se esses livros fossem ordens diretas de um ser sobrenatural, nós seríamos apenas escravos, obrigados a obedecer sem questionar. Nossa única virtude seria a submissão cega. Mas se esses livros são a maior obra de arte coletiva da humanidade, então nós somos os herdeiros dos criadores. Isso explica por que a verdade foi ocultada por tanto tempo com tanta violência. A ideia de autoria divina é a ferramenta de controle mais poderosa que já existiu. Quando um líder diz, faça isso porque eu quero, você pode discutir. Mas quando ele diz, faça isso porque Deus escreveu neste livro, a discussão acaba. Reconhecer a mão humana no texto sagrado é devolver o poder à responsabilidade humana. Não precisamos jogar esses livros fora. Pelo contrário, agora podemos lê-los com olhos de adulto. Podemos ver neles a sabedoria dos nossos ancestrais, tentando dar sentido ao caos da vida. Podemos admirar a poesia, a ética e a busca pelo divino, mas podemos rejeitar o ódio, a escravidão e a fé imposta pela espada, entendendo que essas partes eram apenas o reflexo de tempos bárbaros e não a vontade eterna do universo. O sistema axioma nos deu o mapa do labirinto, mas a saída quem deve encontrar somos nós. Deixamos de ser servos de um texto estático para nos tornarmos participantes de uma conversa eterna. A história de Deus é a nossa história, e a caneta ainda está na nossa mão. A próxima página quem escreve somos nós. Se você gostou dessa investigação, sua inscrição no canal e qualquer valor de doação nos ajuda a expandir o projeto Axioma. Adoraríamos ler sua reflexão sobre o assunto do vídeo nos comentários e sua sugestão de próximo tema a ser abordado. Nos conte de qual cidade você nos acompanha. Agradeço sua companhia até o fim.